Teresa, resumo da semana de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024. Esperança conta a Teresa que Rubens viajou com sua esposa. Teresa diz que ela deveria procurar um trabalho, porque não é bom depender de um homem, ainda mais se este for casado, que certamente ele se reconciliará com a esposa, e Esperança vai perder essa entrada de dinheiro. Teresa procura Rubens em seu escritório e se surpreende ao encontrar Mariano lá. Ele diz que o pai de Aida é seu principal cliente e faz muitas corridas para ele, com material confidencial. Aida, ao ver Teresa e Mariano se beijando, caçoa deles dizendo que enfim Teresa está com alguém à sua altura, um taxista. Furiosa, Teresa diz a Mariano que odeia que a menosprezem. Aida, rindo, diz a Paulo que sua amada Teresa agora anda beijando um vil taxista. Pablito desmaia. Levado ao hospital, o doutor diz a Esperança que seu irmãozinho tem câncer nos rins. O doutor diz a Esperança que Pablito deve ser operado e se o câncer seguir avançando, deverá passar por sessões de quimioterapia, além de necessitar tomar remédios muito caros. Luísa diz a Teresa que seu pai foi acusado de fraude e que uma história muito complicada afetou profundamente a ela e Arturo, inclusive muitos amigos e familiares se afastaram deles. Paulo, para incomodar Mariano, o chama para um suposto serviço, e como Mariano nega, Paulo o insulta. Aurora fica balançada quando descobre que Mariano empenhou coisas suas para conseguir dinheiro para o funeral de Rosa, e fica impactada quando Esperança e Johnny dizem que Pablito tem câncer. Luísa conta a Teresa que Arturo tinha uma namorada e que estavam a ponto de se casarem, mas que ela o deixou plantado quando descobriu o que aconteceu com seus pais, e então Arturo caiu no vício do álcool e só melhorou quando viu o quanto ela sofria. Aurora pede a seu pai que ajude Pablito. Paulo e dois amigos chegam à casa de Teresa dispostos a agredir Mariano. Teresa diz a Paulo que ela e Mariano terminaram e cada um decidiu viver a sua vida. Paulo a diz que ainda ama, e a seu lado terá tudo o que quiser. Teresa diz que só o aceita se eles se casarem, do contrário, nada entre eles será possível. Mayra atende o telefone de Rubens e fica desesperada ao ouvir a Esperança. Luísa diz a Arthur que não era a favor de que ele apoiasse Teresa, mas agora gosta da ideia, pois Teresa se mostrou uma garota inteligente, sensível e amorosa. Paulo finalmente aceita ser namorado de Aida. Rubens diz a Esperança que sua ligação fez sua esposa fazer um escândalo e afirmar que jamais lhe dará o divórcio. Arturo recebe uma ligação de Paloma e, furioso, pede a ela que não volte a ligar. Teresa pede a Arturo que não beba, pois sua irmã não merece essa tristeza, mas ele pode contar com ela para o que precisar. Luísa pergunta a Teresa se ela tem namorado. Ela responde que não, e que duvida que se apaixone, pois em seu meio só tem garotos fúteis e ela quer um homem mais centrado e maduro. Regina chora em frente a um porta-retrato de Rosa. Aurora diz a Teresa que espera que ela não se ofenda com as coisas que deixou com sua mãe. Teresa, sarcástica, diz que não se importa, pois aos pobres realmente só resta aceitar esmolas. Aurora diz que não quis a ofender e Teresa rapidamente diz que foi só uma brincadeira. Ela aproveita para pedir a Aurora sua bolsa de mão. O pai de Aurora diz que descobriu que Mariano não tem dinheiro, e a recrimina dizendo que espera que a filha não tenha se afastado do rapaz por isso. Aurora diz que soube há pouco que Mariano era pobre, e que apenas não o disse porque achou que ele não julgasse isso importante, e finaliza dizendo que se afastou dele, pois ouviu do próprio que ele ama Teresa. Teresa se surpreende quando percebe que Mariano a ouviu dizer que fará o que seja para sair da pobreza. Ele, incrédulo, pergunta à moça até onde ela está disposta a chegar para deixar de ser pobre. Teresa, astuta, diz a Mariano que se referia aos esforços que devem ter para sair da pobreza, como, por exemplo, sacrificar algumas coisas que gostaria de fazer em troca de trabalhar e estudar. Mariano diz que não é necessário tomar o caminho fácil para conquistar as coisas. Teresa, carinhosa, diz que o ama e que não poderia viver sem ele. Arthur conta a Teresa que amava Paloma e que depois da morte de seus pais ela lhe deu as costas e cancelou o casamento em suas vésperas. Teresa oferece seu apoio incondicional a Arthur. Teresa fala de Paloma a Luísa que, surpresa, pergunta se seu irmão pensou em vê-la. Teresa responde que não e que fará até o impossível para que essa mulher nunca mais volte a machucar Arthur. Rubens liga para Esperança e ela conta sobre a doença de Pablito.
Rubens promete fazer chegar dinheiro até ela, e garante que a ama. Teresa faz Paloma acreditar que a mulher de Arthur está esperando um filho dele. Ela diz que eles são muito felizes e exige que Paloma não volte mais a procurá-lo. Paloma, chorando, diz que só queria pedir perdão, mas que não voltará mais a incomodar. Luísa diz a Teresa que Arthur ficará feliz quando souber que graças a ela Paloma não o buscará mais. Regina reclama com Teresa por ela estar usando roupas e acessórios de Luísa, e a lembra que tem um nível muito diferente que sua patroa, e que isso não vai mudar com o uso de joias e roupas caras. Arthur procura Esperança para lhe entregar o dinheiro enviado por Rubens. Esperança diz que na vila ninguém sabe de sua relação com Rubens, e pede a Arthur que atue como se não a conhecesse. Mariano fica furioso ao ver Arthur na vila e tenta expulsá-lo. O professor diz que foi falar com os pais de Teresa. Arthur diz a Armando e Regina que Teresa é uma garota muito inteligente e trabalhadora, por isso a está ajudando em seus estudos e não vai exigir nenhum outro favor além de seu trabalho. Ele pede a permissão deles para dar a Teresa um telefone celular, que facilitaria seu trabalho. Paloma procura Arthur e tenta falar com ele, mas ao vê-lo com Teresa se arrepende. Mariano fica furioso ao saber que Arthur presenteou Teresa com um celular, pois pensa que esse presente é para que ele controle os passos de Teresa. Ele não entende como Armando pode permitir que Arthur fizesse esse agrado a Teresa. Luísa diz a Arthur que Paloma já não o procurará mais. Mariano pede perdão a Teresa e promete controlar seu ciúme. Teresa fala em frente ao altar dedicado a Rosa que prometeu ser outra e está cumprindo, que já tem o amor de Mariano, e de qualquer maneira vai conquistar muito dinheiro e uma boa posição. Regina diz a Teresa que sabe que seu pai lhe deu parte de seu salário, e que isso não é justo, pois a família tem muitos gastos e Teresa tem bastante roupa para ir comprar mais. Furiosa, Teresa responde que suas roupas foram todas dadas, e se sua mãe e seu pai têm dinheiro para ajudar Marisa, também devem ter para lhe comprar roupas novas. Regina diz que o dinheiro dado a Marisa foi para ajudar Pablito, que está doente e necessita de muitos remédios caros. Teresa diz à mãe que ela nunca a apoia, e que certamente teria preferido que ela morresse no lugar de Rosa. Regina diz a Teresa que dá medo ouvi-la falando assim. O doutor diz a Mariano que vão retirar o tumor de Pablito. Mariano, feliz, abraça Teresa. Teresa diz aos pais de Pablito que já há um hospital que vai se encarregar de operar o garoto. Mariano explica que Pablito deve receber um tratamento que já foi aprovado em outros países, mas ainda inédito no país. O doutor afirma que os cobrará o menor valor possível. Regina se queixa com Armando pela forma rude com que Teresa tratou, recordando-a da morte de Rosa. Teresa procura Paloma para adverti-la que se voltar a procurar Arthur, fará uma denúncia contra ela por perseguição. Paloma diz que não será necessário, pois não voltará mais a ir atrás dele. Aproveitando que Aurora deixou encarregada de sua casa, Teresa convida Mariano para ir à casa e fica maravilhada com tanta riqueza, e diz a Mariano que espera que algum dia, possa presenteá-la com uma casa dessas. Mariano diz a Teresa que quer compartilhar sua vida com ela, e que por eles se casavam imediatamente, mas primeiro deseja ter uma carreira para alcançar seus sonhos e espera que Teresa esteja disposta a esperá-lo. Teresa responde que vai esperar, pois tem certeza que esse tempo será muito curto. Regina diz a Armando que Johnny pensa em ser fiel a Rosa por toda a sua vida, que é uma atitude muito bonita, mas que não podem apoiá-la, pois ele é muito jovem e deve refazer sua vida ao lado de outra garota. Armando procura Johnny e diz para refazer sua vida, ele responde que não pode, pois jamais conseguirá esquecer Rosa. Arthur diz a Luísa que está pensando em refazer sua vida, e a diz que deseja ter ao seu lado uma mulher que o ame de verdade. Teresa, apaixonada, diz a Mariano que deseja ser sua mulher. Mariano diz a Teresa que fará o que precisar para que ninguém ou nada os separe. Roberto se desespera diante das negativas de Joana, e a diz que se ela seguir o rejeitando, vai procurar carinho nos braços de outra mulher. Joana responde que ele é livre para fazer e procurar o que quiser. Armando repreende Teresa por chegar tarde. Teresa reclama que não pode mais nem sair para se divertir junto com Mariano. Ela pede ao pai que confie nela, pois ela sabe se cuidar. Teresa pede perdão à sua mãe e pergunta se ela a ama. Regina responde que a adora e por isso que cuida tanto dela.
Armando diz a Mariano que Arthur já tem sua confiança, porém o preocupa o que pode fazer Teresa, por isso pede ao moço que andem com cuidado e a respeite. Pablito vai ser operado e Mariano lhe diz que estará ao seu lado. Joana se emociona ao escutar Roberto fazendo uma serenata, mas se surpreende ao ver que é para outra mulher. Chorando, Joana diz a Teresa que não acreditou quando Roberto disse que faria isso. O doutor diz a Esperança e seus pais que Pablito saiu muito bem da operação, mas que devido ao dano que o tumor provocou precisaram retirar um rim do menino, por isso ele precisará de alguns cuidados especiais. Teresa abraça Arthur efusivamente, mas logo percebe que foi demais e, sem graça, se desculpa. Paloma decide assistir a uma conferência de Arthur. Teresa vê, furiosa, diz que se cansou do abuso da mulher e irá falar com Arthur para que as coisas fiquem mais claras para Paloma. Paloma, nervosa, diz a Arthur que só queria vê-lo, mas que vai cumprir a promessa de não voltar a procurá-lo. Arthur questiona se essa promessa será cumprida como a que ela fez de amá-lo e se casar com ele. Paloma, sem graça, diz que sabe que Arthur não pode esperar nada dela, e só deseja que seja muito feliz com Teresa. Paloma, chorando, diz a Florência que ao ver Arthur só pensou em pedir-lhe perdão, e acreditou que isso a ajudaria a seguir sua vida. Ela confessa que dói vê-lo apaixonado por outra. Genoveva tenta convencer Rubens e Mayra que as intenções de Paulo com sua filha são sérias. Rubens adverte Paulo que Aida é sua única filha e não vai permitir que ele brinque com ela, que se ele assumir essa relação para valer, espera que eles se casem. Florência sugere a Paloma que procure Arthur. Rubens, furioso, exige que Esperanço diga quem resolveu os problemas de Pablito e o que foi lhe exigido em troca. Ele adverte que se ela estiver com outro, ele mesmo a mata. Esperança, ofendida, explica como resolveu o problema de seu irmão e diz que se ele duvida tanto dela, é melhor que terminem. Rubens, com ciúmes, e sem nenhuma consideração, faz um escândalo no hospital e ameaça o doutor caso ela intervenha na discussão. Luísa pergunta a Teresa se Arthur a interessa como homem.